Meus caros, minhas caras, nesta aula de número 6, vamos direto ao ponto no tema direitos políticos. Os direitos políticos vêm trazer o instrumental necessário para o exercício da soberania popular. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição contempla aquela ideia de que o poder pertence ao povo. E o povo, sendo o titular do poder, o exercerá de forma direta ou indiretamente por meio dos seus representantes eleitos. Agora, a pergunta é, de que maneira, de que modo o povo pode diretamente exercer o poder? Pois bem, é isso que vai nos interessar aqui no ponto dos direitos políticos. Nesse sentido, vale muito a pena consultarmos o artigo 14 da Constituição da República, que assim estabelecerá: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos agora estudar esses instrumentos de exercício da soberania popular. E vamos aqui começar verificando o plebiscito e o referendo, que nada mais são do que instrumentos de consulta popular. Primeira pergunta: de quem é a competência para convocar plebiscito ou para autorizar referendo? Bom, segundo expressamente consta da Constituição, no artigo 49, inciso 15, muito atento nessa questão aqui, pessoal, a competência é do Congresso Nacional. Não é nem da Câmara nem do Senado, é do Congresso Nacional a competência para convocar plebiscito ou autorizar referendo. A convocação vai se dar, meus amigos e amigas, por iniciativa de 1/3 de qualquer das casas do Congresso Nacional. Importante que você saiba o seguinte: o plebiscito é um instrumento de consulta popular prévio, né? Muitos, inclusive, utilizam o mnemônico P de plebiscito, P de prévio. Ele é prévio, ele se dá anteriormente à aprovação legislativa ou anteriormente à prática de algum ato administrativo. O referendo, como o próprio nome nos induz a pensar, ele é a posteriori. Ou seja, pratica-se um ato legislativo ou administrativo e após se consulta o povo sobre determinado ato que já foi então praticado. Referendo vem de referendar. Perfeito? Maravilha. Agora, é possível também que a soberania popular, é possível que o povo exerça o poder que lhe pertence, que lhe é próprio, por meio da iniciativa popular. Gente, não confundam iniciativa popular de lei com ação popular, já por nós estudada na aula de remédios constitucionais. É claro que a ação popular é também uma forma de exercer o poder que o povo possui. É verdade, mas o que nos interessa aqui, a propósito especificamente dos direitos políticos, é a iniciativa popular, que nada mais remonta à ideia de o povo poder apresentar às casas legislativas propostas de lei, projetos de lei. Então veja, na esfera federal, o povo pode apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados quando, por exemplo, se obtiver aí 1% das assinaturas de todo o eleitorado nacional, que hoje supera evidentemente 1,5 milhão de assinaturas. E desde que este 1% do eleitorado nacional que assinou o projeto de lei esteja distribuído em pelo menos 5 estados-membros, né? Ou mesmo o Distrito Federal, que nós vamos aqui equiparar aos estados-membros. E desde que os eleitores de cada um desses estados-membros, que aí vão participar, né, da iniciativa popular, desde que esses eleitores de cada um dos estados-membros estejam aí representados em cada um deles com pelo menos 0,3%. Então, por exemplo, se nós vamos contabilizar os eleitores de Minas Gerais nesta iniciativa popular, é preciso que em Minas Gerais haja um quantitativo de eleitores que corresponda a 0,3% dos eleitores do estado de Minas Gerais, para que seja válida, né, esta iniciativa popular federal de lei. Ok? Na esfera dos Estados-membros também é possível que sejam apresentados projetos de origem popular. Mas neste caso, gente, é a Constituição Estadual quem vai dispor o quantitativo de assinaturas. Em Minas Gerais, por exemplo, a Constituição Mineira exige 10.000 assinaturas. Essa informação não está na Constituição da República, mas estará em cada uma das constituições estaduais.
E na esfera dos municípios, igualmente, é possível iniciativa popular. E aqui, nos moldes do artigo 29, inciso 13 da Constituição, é necessário que o projeto de lei popular seja assinado por pelo menos 5% do eleitorado municipal. Pessoal, a ideia é a seguinte, né? Técnica legislativa é algo muito complexo, de modo que nós não podemos exigir do povo uma compreensão aprofundada de técnica legislativa. Nesse aspecto, o projeto de origem popular não pode ser rejeitado por eventual vício formal. Ou seja, eventual vício formal ali existente tem que ser corrigido a fim de que a ideia contida no projeto seja então aproveitada. É isso que interessa, é isso que será levado em conta nos projetos de origem popular. Agora, vejamos bem, quais são os aspectos importantes que nós temos que levar em consideração quando se fala em capacidade para votar? Em capacidade eleitoral ativa. Quem é que pode votar no Brasil? Bom, para tanto, para votar aqui no Brasil, é preciso que o indivíduo seja brasileiro, nato ou naturalizado, ou até mesmo português equiparado. Lembra? Do artigo 12, parágrafo 1º, o português equiparado receberá o tratamento de brasileiro naturalizado. E ele poderá, inclusive, votar aqui no Brasil e até mesmo ser candidato aqui, tá? Perfeito. Além disso, o indivíduo para votar aqui no Brasil terá de se alistar perante a Justiça Eleitoral. E também não poderá ser conscrito. Veja que aqui no ponto 3 do nosso slide eu coloquei um requisito negativo, né? Ou seja, o indivíduo não pode ser aquele militar que está prestando o serviço militar obrigatório, que é o conscrito. Beleza? Bom, o voto no Brasil é obrigatório. Para quem? Para aqueles que têm entre 18 anos e 70. Para quem tem mais de 18 anos e menos de 70 anos, o voto ele é obrigatório. Por sua vez, o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, votam se quiser, bem como aqueles que têm mais de 70 anos de idade. O voto no Brasil é proibido. Exatamente, é proibido para quem? Para os inalistáveis. São os estrangeiros. Estrangeiros não votam aqui no Brasil, exatamente porque não tem vínculo de nacionalidade com o Brasil. O único estrangeiro que pode votar no Brasil são os portugueses equiparados, né, que vão requerer do governo brasileiro este tratamento de português equiparado, com base, inclusive, em tratado internacional entre Brasil e Portugal. Mas estrangeiro, de regra, não vota aqui no Brasil. Estão proibidos de votar. Além disso, também, os militares conscritos, aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Também, durante este período de serviço militar obrigatório, não poderão votar. E também os menores de 16 anos de idade, tá? Entre 16 anos e 18, o voto é facultativo. Perfeito. Agora, como é que funciona a capacidade para ser votado? Quais são os critérios que devem ser contemplados para que alguém possa se candidatar? Primeiro, ter nacionalidade brasileira, seja brasileiro nato ou naturalizado. Importante lembrar que o português equiparado também pode ser candidato, não há problema nisso. Gente, não se esqueçam que determinados cargos são privativos de brasileiro nato. Atenção! Atenção ao artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Só brasileiro nato pode ser candidato àqueles cargos que lá constam, como, por exemplo, pessoal, o cargo de presidente da República, ok? Bom, para que o indivíduo seja candidato, ele tem de estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso quer dizer que ele não pode estar com os direitos suspensos ou não pode ter perdido os seus direitos políticos por eventual, por exemplo, condenação criminal transitada em julgado. A título de exemplo, ele tem que se alistar perante a Justiça Eleitoral e tem de ter domicílio eleitoral na circunscrição em que ele quer se candidatar. Então, se a minha pretensão, por exemplo, é ser governador, candidato ao governo do estado de Minas Gerais, eu tenho que ter domicílio eleitoral no estado de Minas Gerais. Se eu pretendo me candidatar ao cargo de prefeito de Belo Horizonte, eu tenho de ter domicílio eleitoral em Belo Horizonte. Ou seja, o domicílio eleitoral é aquela ligação, né, até mesmo às vezes afetiva, espiritual, que se tem com algum local em específico, né? E o domicílio eleitoral não tem relação com aquele domicílio civil, formal, né, que a lei civil estabelece. O eleitoral, ele tem relação com algum elo, algum vínculo que o indivíduo tem com determinada localidade. Para tanto, é preciso que ele esteja ali, né, evidentemente, com o domicílio eleitoral estabelecido,
para se candidatar naquela circunscrição em que ele tem domicílio eleitoral. O prazo, pessoal, para se fixar esse domicílio eleitoral é de 6 meses anterior ao pleito eleitoral, às eleições. Da mesma forma, esse também, o prazo de 6 meses anterior ao pleito, é o prazo para ele se filiar ao partido político pelo qual ele será candidato. No Brasil, é vedada, é proibida a candidatura avulsa e, portanto, para se candidatar é preciso, então, ter a filiação partidária. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Agora, veja bem, dentro dos critérios da elegibilidade, das condições para ser candidato, é preciso que você se lembre que existe uma idade mínima para cada cargo público eletivo, né? Veja só, para ser candidato a presidente da República, vice-presidente da República e senador da República, a idade exigida, idade mínima, é 35 anos de idade. Para ser candidato a governador e vice-governador, a idade mínima exigida é 30 anos. Para ser candidato a prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual e também juiz de paz, a idade mínima é 21 anos. E para ser candidato a vereador, a idade mínima é 18 anos. Essa idade mínima, ela deverá ser comprovada até a posse, né? Ou na data da posse, para ser mais exato para você, tá bem? Há uma exceção. A exceção fica por conta do cargo eletivo de vereador. Como a idade mínima é 18 anos de idade, a comprovação da idade mínima tem que se dar com o ato do pedido de registro da candidatura. Porque, convenhamos, o indivíduo não pode concorrer às eleições sendo menor de idade, né? Como é que ele vai responder pelos atos que porventura praticar durante o período eleitoral? Logo então, a exceção fica por conta do cargo de vereador, caso em que a idade mínima deve ser comprovada no ato do pedido de registro da candidatura. Nos demais casos, a comprovação da idade mínima poderá acontecer na data da posse. Ok? Tudo bem? Nós vamos continuar na nossa próxima aula, na aula de número 7, com o tema Direitos Políticos, quando então nós trataremos das inelegibilidades. Matemática muito importante para você. Então, fiquemos aqui por aqui e vamos para a aula 7 dar continuidade neste importante assunto. Até já!